Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Alceri Lopes. Olá, Sara Raquel. E hoje, sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, vamos iniciar os nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é sobre guerra comercial. China eleva a taxação sobre Estados Unidos para 125%. E o presidente da China, o Xi Jinping, diz não haver vencedor em guerra tarifária. De acordo com o governo chinês, taxa nesse patamar torna inviável qualquer importação de produtos americanos pelo país asiático. E ainda sobre outras matérias relacionadas a esse mesmo assunto, bolsas da Ásia oscilam após ampliação de sobretaxas entre Estados Unidos e China. Autores de estudos utilizados por Trump questionam tarifaços. Segundo eles, é uma loucura. Possível invasão de itens chineses no Brasil devido às taxas dos Estados Unidos preocupa a indústria. E por último, arquiteto das tarifas dos Estados Unidos é guru contra a China e foi preso por desacato ao Congresso. E agora, neste carrossel de imagens que o Folha de São Paulo nos mostra na edição desta sexta, temos aqui uma matéria sobre esportes, confusão em estádio. 2 pessoas morrem em tumulto após torcedores do Colo-Colo invadirem estádio para jogo contra o Fortaleza, em Santiago, lá no Chile. E a partida foi suspensa. E ainda sobre esporte, Copa Libertadores. Após São Paulo abrir vantagem de 2 gols, Alianza Lima, do Peru, arranca empate de 2-2 no Morumbis. E também temos sobre política. Marcha reprimida. Polícia atira bombas de gás em manifestação de indígenas em frente ao Congresso. A assessoria do Legislativo afirma que grupo ultrapassou limite permitido. E também sobre guerra comercial. China já cortou mais da metade dos fornecedores de carne bovina dos Estados Unidos e 392 estabelecimentos têm transações suspensas. E agora vamos aqui para um destaque falando sobre a pesquisa do Datafolha. 58% dizem que Tarcísio deveria disputar a reeleição em São Paulo e 30% presidência da República. Se governador não concorrer no estado, 23% defendem que ele dê apoio a Pablo Marçal. E na área de economia, estados e municípios dobram os investimentos em 5 anos, mas qualidade das ações gera dúvida. Transferências, inclusive por meio de emenda parlamentar, impulsionam a cifra de despesas. E nos Estados Unidos, executivo da Siemens e família estão entre vítimas de queda de helicóptero em Nova York. Bolsonaro manda PL estudar ajuste na proposta de anistia após conversa com Mota. O objetivo é reduzir resistência e o presidente da casa diz ainda buscar negociação com o STF. E na Bahia, 51 ou 54? Durante a entrevista à rádio, aliado constrange Gedel ao lembrar milhões escondidos. O vice-governador da Bahia questiona ex-ministro sobre valor encontrado em bunker no ano de 2017. Promotoria arquiva inquérito de alunos da Unisa que simularam masturbação em jogo feminino. Segundo o Ministério Público, testemunhas e imagens não possibilitaram detectar os autores. E ainda como destaque de hoje, procurador é preso em flagrante depois de matar morador de rua com um tiro no rosto em Cuiabá, lá em Mato Grosso. O servidor se entregou à polícia e a defesa afirma que vítima havia danificado o carro do acusado. E sobre música, o gênero MPB. Gil leva a turnê de despedida a São Paulo neste fim de semana. Lá em Allianz Parque, o símbolo da música brasileira se apresenta na capital paulista nos dias 11, 12, 25 e 26 deste mês de abril. E na sessão Pare para Ler desta sexta,
entenda como um teste de saliva pode revolucionar o diagnóstico precoce de câncer de próstata. Exame-teste analisa DNA para descobrir quem nasceu com maior risco de desenvolver a doença, gerando alerta antes mesmo dos sintomas. E no caderno especiais de hoje, veja os métodos de fazer bolo e saiba as dicas para não errar no preparo e na montagem em casa. E na seção todas do Folha de São Paulo, Biblioteca na USP, que é a Universidade de São Paulo, oferece aulas gratuitas sobre lista de livros da FUVEST, composta só por autoras. E no caderno de economia, temos um destaque para Petrobras. A Petrobras prioriza restauração da Amazônia após receber créditos de carbono de desmate. Parceria prevê consulta pública para geração de créditos a partir de reflorestamento. Memes mostram millennials cansados de tentar vencer na vida em meio a colapso global. Os nascidos entre 1981 e 1996, que são os chamados millennials, temem outra vez adiar planos ao encararem uma possível terceira recessão. E sobre a Previdência, o STF decide que aposentado do INSS não precisa devolver dinheiro da revisão da vida toda. E no caderno de política, o governo Lula segue gestão Castro e dá aval para a reativação de banco sob influência política. Secretário Nacional de Microempresas valida atas de assembleia da empresa em disputa. Washington Quaquá diz ser candidato à presidência do PT em meio à disputa interna. Prefeito de Maricá exalta Gleisi, diz querer revitalizar partido e ataca candidato de Lula. E temos também um destaque para o Congresso Nacional. PSOL vê situação de Glauber Braga delicada após briga com rivais e isolamento no partido. Embate com Lira e racha dentro da própria sigla pesam contra o deputado em cassação. E no caderno sobre comida do Folha de São Paulo, Noruega pesca, salga e exporta bacalhau, protagonista da Páscoa. E no Guia Folha de hoje, conheça 20 lugares para almoçar na Sexta-feira da Paixão e no domingo lá em São Paulo. E na seção, mais uma vez, sobre restaurantes, veja 8 lugares para encomendar quitutes para o Pessá, a Páscoa judaica, também em São Paulo. E sobre o cotidiano, despesas com educação crescem 8% no Brasil entre 2013 e 2022. E a Mônica Bergamo também escreve para o cotidiano do Folha de São Paulo. Universidade indenizará em R$10 mil professora após dizer que ela foi influenciada pelo marido. Aliados de Nunes agem para extinguir CPIs na Câmara Municipal de São Paulo. Os líderes não devem indicar nomes para investigações sobre habitações e enchentes. Adolescentes estão morrendo ou cometendo crimes graves na internet, diz Vanessa Cavalieri. Juíza da Vara da Infância e Juventude orienta os pais, no caso, a lidar com a vida online dos filhos. E na editoria Mundo, sobre um caso de violência, o tribunal julga pedido para barrar a revisão da sentença dos irmãos Menendez. Advogados trabalham com 3 frentes para libertar condenados por assassinato dos próprios pais. E na América Latina, desdolarização volta a assustar Equador a poucos dias de pleito marcado por forte polarização. A moeda americana é criticada por líderes da esquerda, que tenta voltar ao poder no país. Conclusão do acordo de paz com a Armênia é só primeiro capítulo, diz o embaixador do Azerbaijão. Representante da presidência azeri no Brasil afirma que condições para pacto são antigas. E sobre meio ambiente, ExxonMobil consolida Petroestado em meio a denúncias na Guiana. Expansão ocorre aliada à flexibilização de regras ambientais e influência estrangeira. E no caderno de ciências de hoje, cientistas mapeiam o cérebro de camundongo. Pesquisadores acumularam dados equivalentes a 22 anos de vídeo
em alta definição. E por último, na seção sobre cultura, no caderno de cultura do Folha de São Paulo, nós temos 4 destaques. Primeira sobre filmes. A adaptação de O Alquimista pode ter mesmo diretor da minissérie A Adolescência. Maluf negocia teatro Procópio Ferreira como incorporadora que deve erguer prédio no lugar. E também sobre patrimônio histórico. Instituto Capobianco retoma atividades após 4 anos e terá residência artística. Mondana Companhia celebra 20 anos do espaço com espetáculos, cursos e também debates. E por último, sobre multitela, Bruce Lee e especial de guerra do Vietnã. O que ver na TV e no streaming nesta sexta-feira, dia 11 de abril. Oceli, quais são os destaques da capa do jornal O Estado de São Paulo de hoje? O Estado de São Paulo resolveu na edição de hoje dar destaque a essa foto de uma exposição que está havendo em São Paulo sobre café. E vocês vejam aqui todo tipo de cafeteira, antiga, nova, moderna, aqui uma exposição. E diz assim: café, a bebida que integrou 2 povos. Mostra Passione Italiana, l'arte del espresso, mescla história de preparo da bebida e imigração dos italianos para o Brasil. Além dessa mostra lá em São Paulo, dessa exposição, outras dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer em São Paulo, que é o Sextou, o guia semanal que o Estadão traz no alto da capa toda sexta-feira, tem outras dicas na área cultural, de música, para todos os gostos. Matéria no caderno C2, temporada de musicais, terá 40 produções lá em São Paulo até dezembro. E o Estadão traz todas as datas com seus respectivos eventos. Outra, 10 histórias em quadrinhos tão instigantes quanto livros. Arquipélago imaginário, paisagens e personagens do Pará em exposição de fotos no Museu da Imagem e do Som. Na área de música, turnê, e aqui a foto ao lado do Gilberto Gil. Turnê de despedida de Gilberto Gil, dos palcos, chega a São Paulo. E nesse final de semana tem show lá em São Paulo do Gilberto Gil. Mas a manchete do jornal é ainda sobre a guerra comercial internacional. Alívio efêmero, alívio passageiro, peso de tarifas assombra bolsas de valores, taxa de impostos da China chegará a 145%. Diz assim o texto dessa manchete: passada a euforia inicial, com a decisão de Donald Trump de adiar taxação superior a 10% a parceiros comerciais, as bolsas voltaram a cair. Analistas observaram que os países ainda enfrentam uma nova tarifa geral muito mais alta do que antes. Taxas recentemente impostas sobre carros, autopeças, aço e alumínio também permanecem em vigor. Como complemento, no meio do dia, a Casa Branca esclareceu, no meio do dia de ontem, a Casa Branca esclareceu que a nova alíquota de 125% sobre importações chinesas
seria adicionada às tarifas anteriores, de 20%, elevando, portanto, um total para 145% a taxação de impostos sobre produtos da China vendidos lá nos Estados Unidos. Em outro sinal de anormalidade, investidores continuaram a vender títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O rendimento de 10 anos subiu para cerca de 4,4%, o mais alto desde fevereiro. Normalmente, em períodos de tensão, esses papéis são vistos como investimento seguro e hoje quem tem está vendendo, não quer ficar. Não é mais investimento seguro comprar títulos do Tesouro Nacional norte-americano. Sobre o assunto, aqui numa chamada secundária, o Estadão foi ouvir o economista e pesquisador Samuel Pessoa. E ele disse: a política de Trump talvez tenha efeito colateral positivo, mas não positivo para os Estados Unidos, mas positivo para a China. Ele diz: para o economista, tarifas podem forçar a China a investir em bem-estar social. No caderno de Economia e Negócios do Estadão desta sexta-feira, a chamada de capa é por uma matéria sobre o sistema bancário brasileiro. E o foco é no Banco Master, que está sendo comprado pelo banco lá do Distrito Federal, o Banco Regional de Brasília, banco do governo do Distrito Federal. Aportes feitos por fundos de pensão no Banco Master estão sob auditoria. Pelo menos 10 fundos de servidores investiram no total 1 bilhão e 700 milhões em letras financeiras do Banco Master. Crime organizado. Polícia faz operação contra esquema de facções que lava 6 bilhões de reais por ano. Rede criminosa usada pelo PCC, que é o primeiro comando da capital, e pelo outro grupo chamado Comando Vermelho, criou um banco digital para ocultar o dinheiro ganho, ganho com o tráfico de drogas, com a venda de drogas no Brasil e no exterior. Ligue 134. Esse é o número disponibilizado pelo governo da Argentina para denunciar os grevistas. Greve na Argentina paralisa serviços e o presidente Javier Milei incentiva o Disque Denúncia. Ligue 134. Estações de trem e aeroportos ficaram vazios, mas a adesão à greve foi parcial. O governo estimulou denúncia contra grevistas. E por último, uma matéria na área de política, já uma repercussão do encontro que Bolsonaro teve ontem com o presidente da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota, sobre o dia 8 de janeiro, a anistia para os condenados do dia 8 de janeiro de 2023. Bolsonaro rejeita a proposta de Hugo Mota e defende a anistia ampla, geral e irrestrita para os condenados. O ex-presidente reagiu à articulação do presidente da Câmara
e disse que modulação de punições não interessa. Ele quer anistia ampla, geral e irrestrita para todo mundo. Não quer esse negócio de modulação de pena, diminuir as penas, 14 anos para passar para 8 de prisão, não. Ele quer que todo mundo seja absolvido. E Sara, e o que é que nós temos de novidade no Rio de Janeiro? Oceli, no alto da capa do jornal O Globo, desta sexta, nós temos aqui um destaque para a economia. Crise. Que crise? Prada compra rival Versace na sua maior aquisição em 112 anos, por 1,38 bilhão de dólares. E ainda neste mesmo caderno, temos a manchete de hoje. Tarifaço já afeta empresas, bolsas caem e Trump vê custo de transição. Incerteza volta a pressionar mercados de ações após alívio com recuo e multinacionais suspendem negócios. Taxação à China será de 145%, dizem os Estados Unidos. No dia em que a Casa Branca estabeleceu em 145% a taxa que os Estados Unidos passaram a cobrar de produtos da China, os mercados de ações voltaram a cair no país, refluindo após o alívio com a suspensão de tarifas anteontem. E Trump afirmou estar muito feliz com a sua política e minimizou a crise, admitindo apenas eventuais dificuldades de transição. A incerteza gerada pelo seu terremoto tarifário, porém, não afeta apenas os mercados de ações e já impacta diretamente a vida das empresas, que têm suspendido negócios e visto a demanda despencar. A Amazon começou a cancelar os pedidos da China, onde fabricantes de decoração de Natal, setor que já estaria aquecido nesta época do ano, não têm recebido encomendas dos Estados Unidos. E o próximo destaque: medo de colapso nos bastidores do recuo na Casa Branca. Retaliação chinesa mira filmes de Hollywood. E na editoria Mundo, o Elon Musk quer criar mega banco de dados pessoais do cidadão. O bilionário lidera ação para unificar sistemas federais com dados particulares dos americanos. No entanto, a justiça é entrave. Agora sobre a política aqui no Brasil. Pacheco e Lira lideraram destinação de emendas de comissão no ano de 2024. Os ex-presidentes de Senado e Câmara foram os que mais indicaram verbas no modelo que foi pivô da cobrança por transparência pelo STF. E o próximo destaque: STF tem maioria para tirar 3 bilhões de reais de gastos do judiciário do arcabouço. Despesas pagas com receitas próprias do judiciário ficariam excluídas da regra fiscal, mas o governo critica. E ainda como chamada de capa, governo admite debater redução de penas dos presos no 8 de janeiro. Aceno de Gleisi rejeita, porém, anistia e ocorre enquanto Hugo Mota tenta costurar consenso sobre o tema. E em relação às comunicações, o Lula confirma Pedro Lucas como novo ministro. E sobre a pesquisa Datafolha, Tarcísio mantém boa aprovação, mas rejeição à gestão cresce. E o Globo de hoje nos traz aqui na capa sobre o São Paulo, a imagem de São Paulo ao meio-dia. O breu que cobriu São Paulo no início da tarde de ontem antecedeu temporal de granizo que causou alagamentos e quedas de árvores e deixou 100 mil endereços da capital sem energia elétrica. E a região do ABC também foi castigada. E agora sobre o Brasil. Em meio à trégua de PCC e CV, facção rival avança em 4 estados no país. O acordo entre as duas organizações, até aqui nacionalizadas, facilita a expansão do terceiro comando puro, que responde pela sigla TCP, além do Rio de Janeiro. E no caderno de saúde, temos um destaque sobre uma dieta turbinada. Saudáveis, mas na dose certa. Alimentos e bebidas funcionais,
ricos em nutrientes e bioativos, podem complementar a dieta desde que consumidos sem excessos. Governo e metrô assinam contrato para tirar Estação Gávea do papel. Parada há 10 anos, obra da nova estação será retomada após acordo entre concessionária e Estado. Conclusão está prevista para 2022. E no Rio de Janeiro, mais cara do Brasil, tarifa no Rio sobe mais uma vez. E o Globo de hoje nos traz 2 destaques para o segundo caderno. Aposentar para quê? Só faço o que quero. Zelito Viana, às vésperas dos 87 anos, prepara 3 documentários enquanto lança longa sobre Marília Pêra, cheio de inteligência artificial. E o cineasta vai co-dirigir uma ficção com seu filho, o Marcos Palmeira. E por último, ainda neste mesmo caderno, Novo Mundo por Arnaldo Antunes. Dizendo-se assustado, o artista inicia hoje no Circo Voador a turnê de seu 15º disco, Novo Mundo, em que aborda chagas atuais como a dispersão das telas e a ditadura dos algoritmos. E abre aspas, às vezes acho que faço disco só para fazer show. Sinto falta do descarrego do palco. Fecha aspas, diz ele, que tem David Byrne como parceiro em 2 canções. E, Oceli, o que nós temos no Correio Brasiliense? Sara, no Correio Brasiliense hoje adotou o mesmo sistema que o Estadão faz às sextas-feiras, o guia semanal Sextou. E no alto da capa hoje do Correio, o destaque são as opções de lazer para o fim de semana lá em Brasília, Distrito Federal. E a primeira chamada é para o caderno Divirta-se Mais, é para dizer que uma das maiores duplas sertanejas do país, é o Jorge Mateus, completa 20 anos e faz show amanhã, sábado, lá no estádio Mané Garrincha, com a turnê que começou no sábado passado. Serão cerca de 80 músicas de sucesso dos artistas nesta apresentação, nesta turnê que ele está viajando pelas capitais do país, apresentando e comemorando os 20 anos, 2 décadas de carreira. Na área de gastronomia, o Correio Brasiliense fez uma matéria sobre filé, delicioso filezinho. Restaurantes capricham no prato. Paulo Melo, esse que dá foto, chefe do restaurante Dona Lênia, oferece o filezinho à parmegiana. Ainda sobre a área musical, Sons da Noite. Buena Vista Social Clube se apresenta no Ulisses. E o grupo Roupa Nova também está em turnê lá pelo Brasil e esse final de semana estará em Brasília. Turnê une hits antigos em novo repertório. A manchete de hoje do Correio não é sobre o tarifaço de Trump, é sobre uma confusão que houve ontem lá em frente ao Congresso Nacional, entre manifestantes indígenas, que estão lá cerca de alguns dias, reivindicando as suas pautas, e a Polícia Legislativa do Congresso Nacional. Eles entraram em confronto. A manchete é: bombas para conter avanço de indígenas. Polícia Legislativa usou gás lacrimogênio. E aqui a foto é da deputada federal Célia Cabribá, ela que é do PSOL de Minas Gerais, ela chorando em frente aos policiais militares e dizendo: eu sou deputada. E ela estava trajada, né, de indígenas e a polícia não reconheceu
e jogou gás lacrimogêneo no rosto da parlamentar. Diz assim o texto da manchete de hoje do Correio Brasiliense. Um grupo de indígenas que tentou ultrapassar o limite de segurança em frente ao Congresso Nacional foi contido com o uso de bombas de gás lacrimogêneo lançadas pela Polícia Legislativa. O tumulto ocorreu por volta das 6h30 da noite de ontem, ao final da marcha realizada pelos membros do acampamento Terra Livre. Por causa da confusão, a Avenida Eixo Monumental ficou interditada nos dois sentidos. Segundo os responsáveis pela segurança do Legislativo, ninguém foi detido. Mais cedo, povos originários do Brasil e de mais 15 países reforçaram a necessidade de terem mais protagonismo lá na COP30, na Conferência Mundial do Clima, que será realizada em novembro em Belém do Pará. Pois eles desempenham um papel fundamental no enfrentamento das mudanças climáticas. A marcha realizada na Esplanada dos Ministérios, e a foto, teve como lema: a resposta somos nós. Na área internacional, nós temos duas chamadas de capa. A primeira é uma foto, o Papa Francisco recebendo a realeza britânica. Papa Francisco se reuniu em audiência privada com o rei Charles III e a rainha Camila. Isso foi na quarta-feira, data em que os monarcas comemoravam aniversário de casamento com uma viagem à Itália. A outra chamada de capa internacional é para o tarifaço de 145% à China, que abala as bolsas de valores. O mercado financeiro internacional entrou em uma montanha-russa com a guerra comercial deflagrada por Donald Trump. Um dia após forte alta, as bolsas internacionais caíram novamente em reação ao anúncio da Casa Branca de que as tarifas norte-americanas contra a China estão em 145%. No Brasil, por conta disto, o dólar fechou ontem um dólar vale aqui no Brasil R$ 5,89. E hoje, sexta-feira, nós temos no Correio Brasiliense um artigo do ex-presidente José Sarney, lá do Maranhão. E o título do artigo dele hoje é Um Olhar Positivo para o Brasil. Endividados voltam, como voltar ao azul, sair do vermelho para ir para o azul. Mais de 710 mil famílias do Distrito Federal declaram ter dívidas. Especialistas apontam que mudar o consumo é o primeiro passo para a pessoa sair do vermelho, sair das dívidas. Se continuar gastando mais do que ganha, vai ficar no vermelho o tempo todo. Primeiro tem que gastar menos do que ganha, para ter um saldozinho e aos poucos a pessoa ir entrando no azul, né? Saindo das dívidas. Na área de futebol, é uma matéria chamada de capa, ressaltando os jogadores, os times da Argentina. Hermanos argentinos dão baile. Equipes do país campeão mundial venceram 5 das 6 partidas
contra times brasileiros em torneios continentais. O acelerador de processos. Ao podcast do Correio Brasiliense, o desembargador federal Eduardo Rocha, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, explicou como desenvolveu uma metodologia para dar mais celeridade à liberação de 43 mil autos, 43 mil processos. Mutirão pretende vacinar 28 milhões de estudantes. Ao podcast cb.saúde, segundo o infectologista Henrique Vale Lacerda, sem medidas de controle, existe o risco de transmissão da gripe aviária entre seres humanos. E a meta é vacinar 28 milhões de estudantes. E por último, o caderno de saúde de hoje do Correio Brasiliense, caderno que vem encartado dentro da edição, é sobre exercício físico, manter a atividade física. Usando o quê? Usando força para a musculação e alongamento. Estudo com sedentários, pessoas que não praticam exercício físico, pois esse estudo mostra que os dois movimentos, força e alongamento, melhoram o condicionamento físico, mesmo que seja em pouco tempo. Não precisa ser uma hora e meia. Com pouco tempo já dá um resultado para a pessoa que é sedentária. O título da matéria dentro do caderno saúde é Boa Forma em Minutos. Sara, e o que é que o jornal Cearense O Povo traz de novidade hoje? Oceli, o jornal O Povo, na edição desta sexta-feira, nos traz aqui um destaque que é uma reportagem do Caderno de Cidades que vai falar sobre a presença dos adolescentes no âmbito digital. Como frear a radicalização e a violência entre os jovens. Especialistas apontam que, embora comportamentos hostis entre jovens existam há muito mais tempo, as plataformas digitais proporcionaram terreno fértil para a disseminação de ideologias extremistas. E aqui ao lado temos outro destaque de capa do caderno Comes e Bebes, a aposta em 3 novos sabores de ovo de Páscoa feitos no Ceará. E mais abaixo temos aqui um destaque do caderno de Farol, falando sobre a Bienal. Educadora social Bel Santos Maia defende diversidade nas bibliotecas. E sobre esportes. Mortes, revolta e invasão. 2 torcedores do Colo-Colo morrem do lado de fora do estádio. E a torcida chilena invade campo e partida do Fortaleza pela Libertadores é cancelada. E no caderno de política, 8 deputados do Ceará assinam urgência do PL da anistia. E no caderno de cidades, 104 escolas municipais de Fortaleza registram danos por causa das chuvas. E por último, sobre economia, PIB do Nordeste cresce abaixo da média nacional no biênio 2023 e 2024. E agora eu convido o Oceli para apresentar os destaques do Valor Econômico. No Valor Econômico de hoje, nós temos 3 chamadas. Uma sobre livros. Os professores Alexandre Barbosa e Alexandre Sais, da USP, traçam a evolução do pensamento de Celso Furtado. E quem foi Celso Furtado? Celso Furtado é um economista, foi ministro de Planejamento do governo de João Goulart, antes do golpe de 64. Ele é nordestino, paraibano.
Ele nasceu em 1920, na cidade de Pombal, na Paraíba, e morreu no Rio de Janeiro, agora há pouco tempo, né, em 2004. E Celso Furtado é um grande pensador sobre a regionalização brasileira, ele é economista e até hoje ele é estudado nas academias. A outra matéria é sobre vinhos. Toda sexta-feira o Valor Econômico traz uma matéria sobre vinhos. E a de hoje destaca o trabalho do crítico Luigi Veronelli, que foi fundamental para o vinho italiano ganhar o reconhecimento que tem hoje. Na área de meio ambiente, o José Eli da Veiga diz que foco nas 57 empresas mais poluidoras teria melhor resultado na redução de emissões de gás carbônico na atmosfera. A manchete do Valor Econômico diz: escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China volta a derrubar mercados globais. Informação de que tarifa aplicada sobre produtos chineses é de 145%, que aumenta a aversão ao risco e faz as bolsas caírem. No Brasil, o dólar subiu 0,92%. Outra chamada. Indústria nacional teme efeito colateral do tarifaço. Uma entrevista aqui com a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ela diz: não podemos ficar reféns das tensões de curto prazo. Imersa num cenário geopolítico mais conturbado em décadas, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, a COP30, em Belém, estará muito mais voltada para, abre aspas, entender o momento atual e tentar buscar soluções práticas do que realmente enfrentar as mudanças climáticas. Fecha aspas, diz a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Diz ela também: estamos vivendo uma mudança profunda na ordem internacional. Todas as condições que permitiram a construção do Acordo de Paris há 10 anos mudaram. O deputado federal Pedro Lucas, lá do União Brasil do Maranhão, é confirmado no Ministério das Comunicações para substituir o colega dele, colega de partido e correligionário de partido e colega de Estado, o Juscelino Filho, que pediu demissão. Juscelino Filho também é deputado federal, retorna à Câmara, ele que também é do União Brasil do Maranhão. Com as tarifas de Trump, a Apple, que fabrica celular e computador, reforça a aposta, mas agora na Índia. A Prada, que é uma grande marca de moda, compra a rival dela, a então rival, né? A Versace, por 1 bilhão e 38 milhões de dólares. A Prada comprou o grupo Capri Holdings. A Prada acertou com o grupo Capri Holdings a compra da Versace em um acordo que visa fortalecer sua posição como o maior grupo de moda da Itália. E por último, o Valor Econômico nem sempre é só sobre matérias de economia. Hoje, por exemplo, traz uma matéria na área cultural com o ator Otton Bastos, ele que está com 91 anos e ainda trabalhando, se apresentando, está com a peça em cartaz. No auge, aos 91 anos, Otton Bastos celebra o sucesso da biografia cênica Não Me Entrego Não, é o nome da peça dele.
estimulado pela troca com a plateia. Ele diz nessa entrevista ao Valor Econômico: jamais aceitaria fazer um espetáculo egocêntrico e saudosista, porque o importante é o que acontece hoje. Nunca vivi de passado. Quem age assim acaba triste e frustrado, diz o ator Otton Bastos, ele que aos 95 anos ainda está com peça estreando, está no teatro, trabalhando e ainda produzindo. Agora, nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, a coluna do Estadão escreve o seguinte texto: Hugo Mota quer Lula e STF em acordo para revisar penas do 8 de janeiro em nome da pacificação. O presidente da Câmara, Hugo Mota, procurou o presidente Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal com o objetivo de construir um acordo para a revisão das penas dos condenados pelo 8 de janeiro, com o intuito de pacificar o país. Segundo o que apurou a própria coluna do Estadão, o deputado já conversou com pelo menos 5 ministros da Corte: Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Além disso, na viagem ao Japão, teve tempo de abordar o assunto com Lula, que teria apenas ouvido a proposta. Procurado, Mota não comentou. Lideranças que têm amplo diálogo com o paraibano dizem que ele costuma agir em silêncio e costuma adotar a máxima: primeiro a gente constrói o fato, depois a notícia. Pesquisas apontam que a maioria dos eleitores é contra a anistia e defende punição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também é crescente o sentimento popular de que alguns casos têm injustiça e penas excessivas. E por isso, Hugo Mota tenta construir um acordo garantindo que o STF ajustará as condenações propostas, com separação mais clara na punição de quem planejou a tentativa de golpe e as pessoas que foram usadas como massa de manobra. E a rejeição popular à anistia respalda Mota a não pautar o projeto. E o PL de Bolsonaro, entretanto, insiste em levar a urgência para votar em plenário e ganhou reforço para buscar assinaturas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, começou a ligar para deputados de seu partido na última quarta-feira para convencê-los a aderir ao requerimento e, procurado, Tarcísio não comentou. E já na página dos editoriais do Estado de São Paulo, temos este primeiro texto: a pegadinha de Trump. É inútil procurar lógica nas decisões do presidente dos Estados Unidos, cujo único interesse é acumular poder e exercê-lo para bagunçar o mundo conforme os seus instintos. A loucura apenas começou. E outro texto: a armadilha das cotas identitárias. Ao criar cotas para pessoas trans, travestis e não binárias, a Unicamp, que é a Universidade de Campinas, pratica um ato de arbítrio que só atrapalha os esforços para combater desigualdades e estabelecer o equilíbrio social. E no caderno de política, a primeira matéria é sobre o Congresso. O Bolsonaro rejeita a articulação de Mota e pede anistia ampla, geral e irrestrita. Em almoço promovido por advogados de direita, o ex-presidente diz que modulação de punições não interessa. O presidente da Câmara costura acordo com Executivo e STF. E o texto da matéria nos informa o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que não está interessado na redução de penas dos presos do 8 de janeiro, mas sim uma anistia ampla, geral e restrita. A declaração, que foi dada durante um almoço organizado por um grupo de advogados de direita que critica a OAB e o Judiciário, se insere em um contexto no qual o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem se articulado com o Executivo e o Supremo Tribunal Federal na busca de um acordo para a revisão das penas dos condenados pelos ataques aos poderes. E o Bolsonaro se reuniu anteontem com Mota para tratar do tema. E conforme mostrou a coluna do Estadão, o presidente da Câmara abordou o assunto também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante recente viagem ao Japão. E já conversou com
pelo menos 5 ministros da Corte, que foi o Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Mota resiste à pressão dos bolsonaristas para pautar o projeto de anistia na Câmara e virou alvo da manifestação liderada pelo ex-presidente no último domingo, na Avenida Paulista. E o deputado tem feito apelos para a pacificação nacional, dizendo que sua responsabilidade é a de não aumentar uma crise institucional. E o PL de Bolsonaro, porém, insiste em tentar levar o requerimento de urgência para votação no plenário da Câmara. E aqui o Estado de São Paulo pontua uma fala do Bolsonaro. Ele diz o seguinte: a modulação não nos interessa. Redução de penas dos condenados pelo 8 de janeiro não nos interessa. O que nos interessa, sim, é a anistia ampla, geral e restrita. E a próxima matéria é ainda sobre esse mesmo assunto. O presidente da Câmara resiste à faca no pescoço. Pressionado nas últimas semanas pela bancada bolsonarista para colocar em pauta o projeto de anistia para os acusados pelos atos golpistas, o presidente da Câmara, Hugo Mota, articulou sua estratégia de reação. E com o apoio do governo de setores expressivos do Centrão, Mota estabeleceu nos últimos dias uma agenda de prioridades para a Câmara. Ele criou comissões especiais para discutir temas como a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, o Plano Nacional de Educação, o projeto que discute o uso de inteligência artificial e a renegociação das dívidas previdenciárias dos municípios. Também distribuiu para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a PEC da segurança enviada pelo governo. E ainda sobre política. Para Tarcísio, erra quem aposta na fragmentação da direita. O governador de São Paulo diz que governadores deram recado de união em ato pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. E aqui nós temos uma fala de Tarcísio de Freitas, o governador do estado de São Paulo. Ninguém tem o interesse necessariamente de ser protagonista desse processo. Todo mundo quer construir uma alternativa para o Brasil e esse grupo vai estar junto. Então, quem aposta em fragmentação da direita, eu acho que está apostando errado. E em São Paulo, vereadores travam disputa com prefeitura por obrigatoriedade na execução de emendas. Gestão Nunes resiste a modelo impositivo e ameaça retirar cargos de parlamentares da base em secretarias e subprefeituras. E em relação aos recursos, R$ 5 milhões é o valor atual que cada um dos 55 vereadores pode indicar por ano em emendas. E os defensores da proposta recuperaram um vídeo em que Nunes, até então um vereador, apoia modelo impositivo. Polícia Federal confisca armas, dinheiro e carro em ação que mira prefeito de Sorocaba. E a operação foi batizada como Copia e Cola. Rodrigo Manga, do Republicanos, é suspeito de participar de esquema de desvios na saúde e ele nega irregularidades. A Polícia Federal apreendeu dinheiro, armas e um carro de luxo ontem, durante a operação que mirou o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, por suspeita de desvios de recursos da saúde. Os maços de dinheiro estavam em cofres e caixas de papelão lacradas. Nas caixas havia R$ 863,8 mil e o dinheiro nos cofres não havia sido contabilizado até a noite de ontem. Foram autorizados 28 mandados de busca e apreensão em diversos endereços, incluindo o gabinete e a residência de Manga. No TikTok, o prefeito publicou o vídeo ironizando a operação e abre aspas. Acharam algumas coisas aqui em casa, bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que meu filho tanto ama, fecha aspas. E ao Estadão, ele afirmou que todas as contratações firmadas pela prefeitura seguem ritos técnicos, com aprovação da Controladoria e da Procuradoria Municipal, e ressaltou que suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas nos anos de 2021 e 2022. E a Prefeitura de Sorocaba disse colaborar com
com as autoridades. E essas caixas de papelão contendo dinheiro estavam no carro de um dos investigados e ligada a uma entidade, inclusive religiosa, na capital paulista. Ele é apontado como operador financeiro do suposto esquema e, segundo a APF, fazia movimentações financeiras e pagamentos de contas de outros investigados. E agora vamos para o caderno internacional. Greve na Argentina paralisa serviços e Milei incentiva Disque Denúncia. Mobilização é a terceira que o governo enfrenta e reflete insatisfação de servidores com milhares de demissões no setor público e 16 meses sob um regime de austeridade. E aqui nesta imagem a gente pode ver a estação de Retiro, em Buenos Aires, com uma mensagem com ataque aos sindicatos e número para denunciar a pressão para aderir à greve. E sobre a guerra de Putin, a próxima matéria. Rússia liberta bailarina condenada por doar $52 à instituição pró-Ucrânia. Troca foi realizada enquanto diplomatas americanos e russos negociavam retomada das relações em reunião na Turquia. Esquema, agora na editoria Metrópole, sobre o crime organizado. Esquema que une CV e PCC movimenta 6 bilhões de reais por ano. Alvo de operação no Rio de Janeiro e em São Paulo, as duas facções chegaram até criar um banco digital para ocultar dinheiro do tráfico de drogas. E no caso, trata-se da maior operação já feita contra o Comando Vermelho, segundo a Polícia do Rio de Janeiro. E esta operação em específica teve 46 alvos e focou 22 empresas para asfixiar essas facções. Pistoleiro acusado de matar o delator Zezinho do Ouro é preso. O matador de aluguel Leonardo Ferreira Silva, suspeito de executar a tiros José Gonzaga Moreira, conhecido como Zezinho do Ouro, primeiro delator do crime organizado que envolveu em esquema de corrupção grande contingente de policiais de São Paulo nos anos 90, foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Silva confessou assassinato em abril do ano passado de Zezinho do Ouro, de 81 anos de idade. Ele disse ter recebido R$50 mil pelo crime cometido na zona norte da capital paulista. E o Departamento de Homicídios da Polícia Civil Paulistana apura agora quem foi o mandante do crime e se há outros envolvidos. A informação sobre a prisão do pistoleiro foi divulgada com exclusividade, no caso, pelo SBT Brasil e confirmada pelo jornal O Estadão. Tapumes bloqueiam a Sena Madureira, mesmo após a obra do túnel ser suspensa. O Ministério Público enviou ofício pedindo explicações à Prefeitura, que alega que responsabilidade pela remoção é da antiga concessionária. É que nos informa que desde setembro, quando começou a obra, moradores e ativistas ambientais se opuseram à intervenção. E sobre esse assunto, Nunes disse que acataria a recomendação do Ministério Público de São Paulo, mas pretende começar o processo do zero. E sobre clima, chuva afeta Congonhas e deixa 100 mil pessoas sem luz. E ainda sobre Metrópole, trânsito. Estudante atropela e mata jovens em faixa de pedestre. O impacto jogou vítimas a 50 metros e o motorista, suspeito de racha, foi preso por homicídios. Defesa alega que o caso foi uma fatalidade. No caso, quem morreram foram duas adolescentes de apenas 18 anos de idade. Unicamp abre processo para ter 4 novos cursos, incluindo o de Direito. Os outros cursos serão de Fisioterapia, História e Licenciatura em Inglês. E a universidade é, entre as estaduais paulistas, a com menos graduações. E agora na editoria de esportes sobre a Copa Libertadores. São Paulo abre boa vantagem, mas leva empate após apagão e sai vaiado. Com 2 gols de Ferreirinha, a equipe vai para o intervalo com 2-0 em cima do Alianza Lima. O time peruano volta melhor na segunda etapa e consegue buscar a igualdade.
Palmeirense que fez gestos racistas é punido. E a próxima matéria, Lima deverá receber a finalíssima da Libertadores. Agora uma matéria sobre Corinthians. Romeu Tuma Júnior é afastado da presidência do Conselho. Comissão de Ética diz que Cartola agia com parcialidade no processo de impeachment de Augusto Melo. E aqui nesta imagem podemos ver o Romeu Tuma e diz que poderá apresentar sua defesa ao Conselho de Ética. E sobre o Mundial de Clubes, Brasil é segundo país que mais compra ingressos. Agora, no caderno de Economia e Negócios, a primeira matéria fala sobre a guerra comercial e também da pressão americana. Receio de tarifas volta a pesar nas bolsas e dólar sobe 0,88% a R$ 5,89. O governo Trump esclarece que sobretaxa sobre produtos importados da China vai chegar a 145%. E no caso, os investidores continuam a vender títulos do governo americano. E aqui o estado de São Paulo traz um destaque em relação à variação. Com o resultado de ontem, o dólar passou a acumular alta de 1,09% na semana e de 3,39% no mês. Venda de títulos tem aumento e acende alerta no governo Trump. Papéis do Tesouro são considerados um porto seguro em situações de incerteza, mas movimento não aconteceu desta vez. Europa suspende retaliação contra os Estados Unidos. Medida válida por 90 dias que incidiria sobre importações de 20,9 bilhões de euros coincide com a pausa anunciada por Donald Trump. E por fim, o estado de São Paulo aqui nos traz uma entrevista com o doutor em economia, o Samuel Pessoa. Segundo ele, política de Trump talvez tenha efeito colateral positivo. Tarifas podem forçar a China a investir mais em bem-estar social e liberar recursos para o consumo. E agora o Oceli com as páginas internas do jornal O Globo desta sexta-feira. Jornal O Globo, Sara. Nós temos na página de editoriais o primeiro assunto abordado na edição desta sexta-feira. Efeito do tarifaço não se dissipa com o recuo de Trump. Guerra comercial com a China mantém risco de recessão global, mas choque pode trazer aprendizado. O segundo editorial é um assunto local, que diz respeito à educação brasileira. Diz assim: censo escolar do MEC apresenta resultados decepcionantes. Ministério resiste a publicar dados, mas não é assim que melhorará a qualidade sofrível do ensino brasileiro. Diz assim o texto deste editorial: não são animadores os resultados do último censo escolar divulgado pelo Ministério da Educação. Os números da pré-escola recuaram no ano passado. As crianças em creches aumentaram ligeiramente, mas ainda ficaram abaixo da meta. O ensino de jovens e adultos, o EJA, destinado a estudantes que não completaram a educação básica, retrocedeu. As matrículas em cursos profissionalizantes cresceram, porém, aquém do desejado. A melhor notícia é o crescimento das matrículas em tempo integral, mesmo assim também abaixo do ritmo ideal. A pré-escola registrou 34 mil matrículas a menos, caindo para 5,3 milhões. Pelas metas do próprio MEC, o segmento já deveria ter sido universalizado desde 2016, mas 7% das crianças entre
4 e 5 anos ainda estão fora da sala de aula. Não é muito diferente com as creches para crianças de até 3 anos. As matrículas subiram de 4,12 milhões para 4,18 milhões no ano passado, mas a meta era completar ao menos 50% da faixa etária, ou seja, 5 milhões. A falta de creches tem impacto relevante no mercado de trabalho, pois elas representam um apoio importante para mães que trabalham fora. O EJA, que é o ensino de jovens e adultos, também desapontou. Perdeu 198 mil alunos em 2024, 8º ano seguido de queda. Mesmo o Nordeste, que concentra o maior número de estudantes, 1,2 milhão, perdeu 90 mil alunos no EJA. É uma lástima num país que deveria se esforçar para aumentar a escolaridade de seus cidadãos, permitindo que eles busquem melhores oportunidades de trabalho. A queda está ligada à pouca flexibilidade dos cursos e à falta de apoio aos estudantes. Quase metade da população brasileira, 49,2%, não concluiu o ensino médio. 49,2%, quase 50% da população brasileira não concluiu o ensino médio. É o que diz o texto do editorial desta sexta-feira, dia 11 de abril, do jornal O Globo. E continua o editorial. Há também notícias positivas. Uma delas é o aumento de matrículas em escolas de tempo integral, caminho conhecido para melhorar a qualidade do ensino. Houve 624 mil novas matrículas e o total alcançou 7,9 milhões de alunos. Mas o ritmo de crescimento arrefeceu, diminuiu em relação a anos anteriores. O ensino profissionalizante técnico é essencial para ampliar a conexão com o mercado de trabalho, cresceu 6,7%, chegando a 2,57 milhões de matrículas, mas ainda está longe da meta, que era de alcançar 4,8 milhões e chegou só a 2,57. O MEC, o Ministério da Educação, tem resistido a dar publicidade aos dados do ensino. O censo escolar foi divulgado com atraso de 3 meses. Os números da alfabetização só se tornaram públicos na semana passada, depois de sonegados por meses, sob o argumento de que havia discrepâncias. Por que não divulgar e apontar a discrepância? Não é deixando de publicar informações que o MEC conseguirá melhorar a qualidade do ensino. Cedo ou tarde, elas sempre vêm à tona, expondo as deficiências. Em que pesem os avanços, o retrato traçado pelo censo escolar de 2024 é de estagnação, mostrando que o governo não consegue cumprir nem as próprias metas. E é nisso que o MEC deveria se concentrar, em vez de esconder informações. Esse é o editorial do jornal O Globo. Agora vamos para as páginas de política. Primeira matéria,
Antes da primeira matéria, que é uma matéria de página completa, está havendo lá uma briga, uns jornais dão com mais informações e outros não. O jornal Globo só dá aqui uma notinha pequena. Lei Maria da Penha, ex-namorada do deputado Janones, acusa ele de chantagem. E a ex-namorada do Janones é a prefeita de Ituiutaba. Ela procurou a justiça e disse que o deputado ameaçou vazar fotos íntimas dela. E ela foi na justiça. Ele está ameaçando vazar as fotos íntimas minhas que eu mandei para ele. E está esta briga aí na justiça entre a prefeita de Ituiutaba e o deputado Janones. Mas a matéria principal aqui de política é padrinhos revelados. Padrinhos de quem? Padrinho das emendas parlamentares, que está na maior segredo, é o orçamento secreto. E tanto o ministro Flávio Dino pressionar, ministro do Supremo Tribunal Federal, os padrinhos apareceram das emendas, do dinheiro que é mandado para os estados, para as prefeituras. Os maiores beneficiados com as emendas de comissão, que é um tipo de emenda, tem a emenda de bancada, tem a emenda parlamentar individual e tem a emenda de comissão. Pois os maiores beneficiados com as emendas, com o dinheiro indicado pelas comissões, foram os dois ex-presidentes da Câmara Federal e do Senado. Por isso que não vinha à tona. O ex-presidente Arthur Lira, ex-presidente da Câmara Federal, e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles indicaram juntos 460 milhões de reais no ano passado. É por isso que não vinha à tona. A falta de transparência, diz o texto dessa matéria, a falta de transparência sobre os reais padrinhos desses recursos, desses dinheiros, foi o que motivou a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de mandar suspender o pagamento dessas emendas parlamentares em agosto do ano passado. Entre as exigências impostas pelo STF para liberar o pagamento das emendas estava justamente na apresentação dos autores dessas indicações, quer dizer, os padrinhos, que antes eram atribuídos apenas às comissões. Comissão tal, aí não dizia mas quem é que mandou? Não tinha. Levantamento conseguido, feito pelo jornal Globo. O jornal Globo fez aqui uma arte mostrando os 10 parlamentares que mais se beneficiaram com a falta de transparência dessas emendas. O segredo, aí está o segredo. Os 10 mais beneficiados do Congresso Nacional com as emendas de comissão. Primeiro, deputado Arthur Lira, ele que é do PP de Alagoas, ex-presidente da Câmara Federal. Ele mandou lá para os seus estados, para os seus redutos eleitorais, 245 milhões de reais. Segundo, mais beneficiado, o outro presidente da outra casa, do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Ele sozinho mandou 215 milhões de reais em emendas de comissão. Depois vem o senador Marcelo Castro, que é do MDB aqui do estado do Piauí. O senador Marcelo Castro é o relator do projeto do novo Código Eleitoral. Ele é o terceiro
mais beneficiado, com 145 milhões. Depois vem o senador Alan Rick, ele que é o do União Brasil do Acre, 115 milhões. Depois vem uma deputada de oposição, a deputada Soraya Santos, ela que é do PL do Rio de Janeiro, mas até o ano passado era presidente da CCJ, que é uma das comissões mais importantes, pois ela conseguiu 106 milhões de reais em emendas. Depois vem o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, com 99 milhões de reais. Depois vem a senadora Daniela Ribeiro, também da Paraíba. Ela conseguiu 98 milhões de reais. E no 8º lugar vem o senador Beto Faro, ele que é do PT do Pará, com 86 milhões de reais. Em 9º lugar vem um cearense, o deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara Federal, pois o José Guimarães, do PT do Ceará, conseguiu 82 milhões de reais nessas emendas que não tinha padrinho, pois ele é padrinho de 82 milhões de reais em emendas, mandado aí para os seus redutos eleitorais. E em 10º lugar, o deputado federal, também de oposição, ele que é do PL, Partido do Bolsonaro de São Paulo, Luiz Carlos Mota. Pois não é que ele conseguiu 79 milhões de reais em emendas parlamentares? É por isso que não vinha à tona. Esses são só os 10 primeiros. Começou com 245 milhões e terminando aqui no 10º com 79 milhões. E dinheiro público, dinheiro arrecadado dos impostos. E os deputados e o Congresso Nacional não quer dar nome aos padrinhos. Mas a imprensa em cima, o STF em cima, isso vem à tona. Outra matéria na área de política. A ministra Gleisi Hoffmann admite debater redução das penas impostas aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023 no Congresso Nacional. Após o presidente Hugo Mota articular uma solução do meio para a anistia, a ministra fala em discutir o projeto de lei, mas, segundo ela, sem perdoar os idealizadores do golpe, a cúpula. Oposição diz ter apoio de 251 assinaturas, de 251 deputados, para pedir a urgência na tramitação do projeto de lei que anistia, que passa a mão na cabeça dos baderneiros do dia 8 de janeiro de 2023. Faltam seis assinaturas para completar o número mínimo exigido para que a oposição dê entrada na casa nesse pedido de urgência. Lula confirma deputado federal do União Brasil como ministro das Comunicações. O líder do partido União Brasil na Câmara Federal, o Pedro Lucas, ocupará a pasta de comunicações no lugar do seu correligionário, também do União Brasil, Juscelino Filho, que deixou o cargo após a denúncia da Procuradoria-Geral da República ao STF por ele ter desviado, de novo, dinheiro das emendas parlamentares lá no Maranhão. O parlamentar é próximo do ministro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão,
Na época que ele foi governador do Maranhão, ele foi governador pelo PCdoB, Flávio Dino, que é próximo ao Dino lá, quando o Dino era político. Hoje o Flávio Dino é ministro do STF. E o Pedro Lucas, ele é filho de um ex-deputado, é o Pedro Fernandes. Hoje o pai dele é prefeito do município de Arame, no interior do Maranhão. Pedido de cassação do mandato do deputado Glauber Braga pode levar o caso do Chiquinho Brazão a plenário. PF aponta tentáculos do rei do lixo em 4 estados. Suposta organização criminosa teria atuado na liberação de convênio nas pastas da integração e da agricultura. E o rei do lixo, que também desviava dinheiro das emendas parlamentares, além de atuar, ele é da Bahia, mas além de atuar na Bahia, ele tinha negócios com as prefeituras de Tocantins, do Goiás e do Rio de Janeiro. E faltou Minas Gerais, porque foi ele que indicou o secretário de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. Forte o homem. Ele que indicou o secretário de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. O governador Tarcísio de Freitas mantém a aprovação, mas vê rejeição dobrar. O governador é bem avaliado por 41%, mesmo patamar de 2023. Em 2 anos, porém, a fatia que considera a gestão ruim ou péssima passou de 11% para 22%. Aliado de Bolsonaro, ele lidera a disputa em São Paulo, seguido pelo Geraldo Alckmin, que já foi governador de São Paulo, e por o influenciador digital, o Pablo Marçal, do PRTB. Dizendo isso sobre a editoria de política, aqui já passa para a editoria de Brasil, mas eu encerro aqui a leitura das páginas internas do Jornal o Globo e passo para a colega Sara para continuar com as páginas internas do Correio Brasiliense. Oceli, no Correio Brasiliense, no caderno de política, a primeira matéria é sobre o tumulto e bombas de efeito moral contra indígenas. Polícia Legislativa reprime com gás lacrimogênio grupo de integrantes dos povos originários que protestavam em frente ao Congresso. Câmara e Senado alegam que a ação foi necessária para evitar que os manifestantes ultrapassassem áreas de segurança. E aqui nesta imagem nós podemos ver com a seguinte legenda: a Câmara informou que os indígenas romperam a linha de defesa da Polícia Federal do Distrito Federal, apontando os gradis, derrubando, na verdade, os gradis e invadindo o gramado do Congresso. E a próxima matéria: Esplanada ganha novo ministro. Lula aceita indicação da União Brasil e deputado federal Pedro Lucas Fernandes assumirá o Ministério das Comunicações. E o Pedro Lucas é líder da bancada do União Brasil na Câmara e vem de uma família tradicional. E sobre esse assunto, a Gleice Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, afirmou o seguinte: o presidente não falou nada hoje sobre reforma, sobre ministérios, apenas está conversando com as forças, mas não tem nada nesse sentido. Ainda vai decidir se vai ou não fazer e quando vai fazer. E a próxima matéria ainda sobre política: votos para absolver golpistas. Mendonça e Cássio abrem divergência e ficam a favor de grupo de 17 extremistas do 8 de janeiro. Julgamento está em 5-2 pela condenação. E a próxima matéria é que Glauber Braga passa a noite
na Câmara. O deputado Glauber Braga, do Partido PSOL do Rio de Janeiro, dormiu pelo segundo dia consecutivo no plenário 5 da Câmara, onde são realizadas as reuniões do Conselho de Ética da Casa. Ele também deu início a uma greve de fome em protesto contra a decisão do colegiado de cassar o seu mandato. A punição foi aprovada na quarta-feira por 13 votos a 5. Braga foi acusado pelo Partido Novo de ter agredido com chutes o militante do Movimento Brasil Livre, o MBL, Gabriel Costenaro, durante uma discussão em abril do ano passado, de 2024. E o deputado, por sua vez, alega ser vítima de perseguição política. Braga tem ingerido apenas líquidos e tem sido atendido periodicamente pelo Departamento Médico da Câmara, com liberação da imprensa apenas para registros de imagem a cada 1 hora. E em postagem no X, que é o antigo Twitter, ele enfatizou que não desistirá. Ele escreveu o seguinte: "Vou às últimas consequências." E ele não deu entrevistas, mas em vídeo captado pela reportagem do próprio Correio Brasiliense, é possível ouvir uma conversa dele com o deputado federal Chico Alencar, que também é do PSOL lá do Rio de Janeiro. O parlamentar disse estar bem. "Eu tive uma tossezinha, tomei banho e tive uma alergia, mas está tudo bem, porque essa alergia já se arrasta comigo há décadas", contou ao colega. E em seguida, Alencar fez uma crítica ao carpete do plenário e disse que o ambiente é insalubre para se passar uma noite de sono. E no início da tarde, parlamentares do partido PSOL e líderes religiosos realizaram um culto ecumênico no local, como forma de apoio ao político. E a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, casada com Glauber, afirmou que a cassação dele é uma perseguição desproporcional e que forças políticas estão por trás do processo. E estes foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.